Então, boa tarde. Hoje é 19 de julho de 2021. Esta é a segunda entrevista concedida pelo Lucas da Silva Bueno, estudante de Engenharia Mecânica na URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. A primeira entrevista aconteceu no dia 13 de agosto de 2020. O Lucas será entrevistado por mim, Evelyn Stahlhofer-Cota, bibliotecária na Faculdade de Educação da URGS, e pela Marina Widhoser, graduada em História pela URGS. Então, eu agradeço ao Lucas pela disponibilidade, a Marina pela parceria, e a seguir, então, a Marina faz a leitura do termo de esclarecimento. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período parecido com... Não consegui ouvir. Oi? Não consegui ouvir. Cortou um pouco o áudio aqui. Certo. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode revelar minha identidade, eu concordo com isso. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Autorizo. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Certo, então agora nós vamos começar com as perguntas. Então, Lucas, tu poderia falar um pouco sobre o que mudou na tua vida, na tua rotina, desde a última entrevista, que foi em agosto de 2020? Claro. Então, primeiro, vamos lá. Boa tarde a Evelyn, a Marina. Boa tarde, bom dia, etc. Quem assistir isso tudo depois. Eu já vou pedir qualquer coisa, umas desculpas, porque pode falhar a internet e tudo mais. Acontece. Eu acho que, eu como sendo estudante, o que mais me impactou foi as aulas em si que iniciaram, né? Elas iniciaram a gente teve o início do ensino remoto, mais ou menos naquela época que foi feita a primeira entrevista minha, que foi em agosto, né? E eu acho que a gente, tanto nós alunos como os professores, a gente sofreu bastante, a gente ainda está sofrendo para se adaptar. Talvez agora a gente está indo agora para o terceiro semestre de ensino remoto, né? Eu acho que agora, por exemplo, o primeiro semestre foi totalmente um tiro no escuro, né? Eu acho que a gente estava se adaptando nós alunos, né? Se adaptando ao aprendizado, né? Uma forma de estudar em casa, uma forma de aprender, uma forma de não misturar, sei lá, ficar deitado na cama com, né? Saber
separar o tempo do estudo com o tempo do lazer dentro de casa, que é muito fácil de se confundir, né? Uma coisa muito fácil de acabar misturando. Assim como os servidores, né? Acredito, também tenham tido esse tempo de adaptação assim para suas atividades em casa, né? E os professores também ter que buscar toda uma didática diferente, né? Mudar os métodos de ensino, botar um método, porque o aluno, quando está em uma sala de aula, tu escuta a voz, tu vê o professor gesticulando e tal, e no ensino remoto tu não tem todo esse contato, né? Essa interação visual direta de estar na sala de aula, de estar trocando ideia com os colegas e tal. Então fica uma coisa toda monótona, né? Então é uma questão de os professores terem que buscar uma forma mais uma forma didática, uma forma que consiga atender aos alunos, né, da melhor maneira possível, uma forma que não seja tão maçante e tal. E eu acho que o primeiro semestre foi ali iniciando em agosto de 2020, foi uma coisa bem experimental mesmo, né, para todos nós. Todos nós nós não estávamos habituados, aí falha o MConf, falha isso, falha aquilo, que acontece, né? Uma coisa que acontece, não adianta. E eu acho que daí o segundo semestre, que foi o que se iniciou em janeiro, né? Janeiro de 2021, se tentou, de repente não, com certeza, se corrigir, né, muitas das falhas que aconteceram no primeiro semestre do ensino remoto. Algumas correções ficaram melhores do que estavam antes, outras nem tanto. Acho que agora, de repente, no terceiro semestre do ensino remoto, a coisa já está um pouco mais madura, né? As pessoas já se experimentaram bastante, né? Mas eu acho que foi a coisa mais impactante, né? Para mim, de tu ter uma retomada das aulas, tu ter uma retomada das atividades, tu ter que se adaptar a tudo isso. Eu, particularmente, eu sofri um pouco com organização, né? Organização do tempo, organização de tarefas. E eu acho, aí também tem um pouco de crítica minha, assim, que eu acho que, para mim, assim, pro meu modo de aprender e tal, eu não acho que o ensino remoto seja tão me satisfaça tanto, né? Mas aí já é uma coisa pessoal minha, né? Então também foi uma forma de eu ter que buscar me atentar às aulas, buscar me adaptar a isso tudo que está sendo posto, né? Eu acho que da entrevista para cá foi o que mais mudou, toda essa questão da adaptação. E aí também tem a parte fora da universidade, que é a gente ver as pessoas se vacinando, as pessoas tu ter efetivamente tu vê as coisas caminhando, as coisas acontecendo, né? Tu ter efetivamente não só uma esperança, mas sim um progresso, né? Ver as coisas progredindo e tu ver as pessoas perto de ti se vacinando, aí daqui a pouco as pessoas mais novas, um pouco mais novas, por exemplo, minha mãe, meus pais, se vacinando. E eu sou asmático, né? Tenho comprovação também, já fui vacinado a primeira dose, então a gente já tem. Antes era só o que todo mundo queria, né? Ali em agosto de 2020, quando dei minha primeira entrevista, todo mundo estava com esse desejo, né? De que a vacina viesse mesmo, e aos poucos a gente foi vendo chegar mais perto da gente. Então, tipo assim, falando da parte educacional, assim, a parte acadêmica, eu botei meu ponto antes. E falando fora da universidade, com certeza foi a vacina, e a gente vê que a gente está tendo uma certa luz no fim do túnel de toda essa história da pandemia. Lucas, que bom que tu já foi vacinado, que notícia boa, teus pais também. Tu tem um irmão, Lucas?
Eu Não. tenho 2 irmãos. E 2 eles irmãos moram aqui. com vocês? Sim, Contigo? eu tenho 2 irmãos morando comigo, por parte da minha mãe, e eu tenho a minha irmã, por parte do meu pai, que tá morando nos Estados Unidos. E lá ela foi vacinada também. Ah, e esses 2 irmãos que moram aí contigo também já foram vacinados? Não, eles ainda não. Esses ainda não. Ah, mas é uma ótima notícia, que bom. Aham. E sobre o ensino remoto, eu imagino assim as dificuldades que tenham sido no início, não Uhum. foi uma questão fácil. E agora vem mais um aí, né? A expectativa, pelo Sim, visto, sim. é relativamente boa. O que te Uhum. parece? Eu acho que tu diz a expectativa pelo Do mais ensino. um semestre de ensino remoto, que agora já está mais adaptado. Exato, exato. Eu acho que a gente já tem mais ou menos a gente pegou mais ou menos o que funciona para a gente, a forma como a gente se organiza. O bom do ensino remoto tem muitas aulas assíncronas, né? Que o professor larga ali o material e daí tu assiste a hora que tu quer e aí a gente já se experimentou assim de forma que a gente já sabe o horário que a gente rende melhor, o horário que a gente consegue organizar nossas tarefas. Então eu acho que já está bem testado em relação a isso, sabe? Então a gente está conseguindo lidar melhor e eu acho que os professores já se encontraram melhor, né? No uso das plataformas, no uso das ferramentas, no o que serve melhor, o que funciona melhor, como é que avalia o aluno, né? Então eu acho que tu já consegue entrar no semestre de uma forma mais confortável, né? Tu já sabe como é que já sabe as regras do jogo, já sabe, vou fazer minha matrícula, eu posso fazer o trancamento da matrícula, o cancelamento da matrícula num prazo X, se caso alguma coisa acontecer. A gente já conhece o funcionamento da coisa, né? Então acho que a gente já entra de uma forma mais tranquila. Mais tranquila por isso, mais tranquila também por já ter a esperança de que o próximo semestre, depois desse que está começando agora, vai começar agora e já seja uma retomada do ensino presencial, não sei se total ou parcial, mas a gente ainda já tem uma esperança, né, de que a gente vai ter uma certa retomada. Que bom. Lucas, falando agora um pouquinho sobre a questão da pandemia, tu, alguém da tua família aí próxima ou algum conhecido teu foi infectado pelo coronavírus? Da minha família próxima, felizmente não. A gente tomou muitos cuidados, a gente estava bastante preocupado. Bom, nós e todo o país, né? A gente, a gente buscou fazer ao máximo, né? Formas de, de se cuidar, mas alguns amigos, pessoas não do meu núcleo familiar e não tão próximas da família, mas pessoas que eu conheço chegaram a se infectar sim. Mas felizmente ficaram bem. Não que eu assim, das pessoas mais próximas a mim, assim, ninguém não teve um falecimento, alguém que tenha ficado com uma sequela, alguma complicação do pós-Covid. Então eu fico bem feliz por isso, sabe? Fico bem feliz por isso, bem feliz de ver que muitas das pessoas próximas a mim estão se vacinando e estão conseguindo ficar bem em segurança, sabe? É uma coisa que me deixa bem feliz, assim, de que a gente conseguiu, sendo bem honesto, né? Tem bastante cuidado, mas tem muita sorte, né? A gente tem que contar um pouco com a sorte também e felizmente tudo correu bem à medida do possível, né? Mas percebendo assim principalmente do, mais ou menos daquela época que a gente conversou de agosto, setembro para cá, a gente foi vendo como foi mais difícil, né, manter as pessoas dentro de casa, né, porque já se teve alguma certa retomada das atividades presenciais, as pessoas já começaram a sair das suas casas para trabalhar e as pessoas também começaram não porque elas já haviam cansadas de antes, mas
cada vez mais cansadas de ter que ficar dentro de casa. E as pessoas, né, acabar indo, buscando ter algum lazer, né? Algum lazer, ainda que tomando os cuidados fora, né? E saber como administrar isso, né? Até onde isso possa ser uma forma tolerável, né? Uma forma segura de se fazer. E vejo como é difícil, né? Como o cansaço das pessoas, o cansaço mental de estar dentro de casa, o cansaço de se sentir enclausurado e tal. Eu, por exemplo, eu faço minha caminhada e tal pelo bairro, assim, uma horinha, dou uma corrida e tal. Porque eu preciso ver gente, ver pessoas, ver o movimento, assim, né? Pegar um pouco de ar, né? Lógico, boto a minha máscara ali, faço um exercício, mas porque antes eu não estava fazendo nada disso, eu estava realmente trancado dentro de casa e em um certo momento eu precisei, né? Não, olha, eu acho que eu vou ter que vou ter que abrir um pouco aqui a nossa quarentena aqui para eu fazer uma certa atividade física na rua, assim, porque tá demais, tá? E se torna pesada, né? Se torna pesada, então a gente tá tendo que administrar, assim, lógico, mas dentro do que é seguro, né? A gente também não pode, por exemplo, a gente teve o carnaval e onde o pessoal enlouqueceu, foi pra praia, esqueceu, ou curtiu como se não houvesse amanhã, daqui a pouco a gente tava em bandeira preta, né? E todo mundo acabou sofrendo as consequências, né? Aí teve fechamento de quase tudo, fechamento do comércio, quem tinha o seu comércio não pôde trabalhar, o pessoal teve que ficar em casa, muitas pessoas acabaram não tendo salário reduzido, né, por não ter horas extras, não ter trabalhar pouco, então acaba todo mundo sofrendo as consequências, né? Eu gostaria de refazer uma pergunta que foi feita em agosto, que era sobre os impactos psicológicos da pandemia e do isolamento social na tua vida. Tu tinha comentado que tinha retomado com atendimento psicológico. Como isso se desenrolou nesses últimos meses? Se a situação se agravou, melhorou? Como tu agiu para que houvesse melhora? Marina, desculpa, tu pode repetir para mim, por favor? Sim. Deu uma ligação aqui no meio e o ruim de usar o celular é isso. Sim, eu gostaria de refazer uma pergunta que foi feita em agosto de 2020, que é referente aos impactos psicológicos que a pandemia e o isolamento social tiveram na tua vida. Que tu comentou que tinha retomado com atendimento psicológico, que as coisas tinham ficado um pouco difíceis devido à situação difícil, enfim. E eu gostaria de saber como isso se desenrolou nos últimos meses, se houve melhora, se houve agravamento, como tu agiu para que houvesse melhora. Uhum. Eu iniciei tratamento psicológico e, na verdade, era uma demanda que eu já tinha, assim, só que eu não tinha tido um pontapé inicial, assim, de iniciar, de me cuidar e tal. Aí eu iniciei, foi uma coisa que foi bem produtiva e bem, me ajudou muito, nossa, foi muito positivo. E também foi uma ferramenta, né, de não só das questões pessoais, questões, enfim, questões até de saúde, né, saúde mental, de, tipo assim, ansiedade, etc., essas coisas, mas também de como lidar com tudo isso que está acontecendo e também como isso impacta com as demandas que a gente já tinha previamente, né? Eu tenho ansiedade e isso me deixa... Eu sempre tive uma questão de eu precisar, que nem eu disse, assim, nossa, pode estar um dia de chuva. Eu me sinto horrível, sabe, de ter que ficar dentro de casa todos os dias, nem que seja, sei lá, 15 minutos para dar uma volta para ver o sol. Então, essa história de começar ali os primeiros meses ali, onde a gente tava com uma ideia ainda de que ia ser, sei lá, uns 2 meses em casa, daqui a pouco a gente iria voltar. Lógico, o que o pessoal fez foi ficar ali 1, 2, 3 meses trancado em casa e não saía e etc. E foi o que eu fiz. Daí, daqui a pouco eu, tu imagina, para quem uma pessoa que gosta assim de sair, de ver o movimento, de ver as coisas, de ver a rua, de ver o sol, de sentir o ar puro, assim,
ficar muito dentro de casa é uma coisa que mexeu muito comigo, mexeu com a minha ansiedade, mexeu com a minha saúde mental, mexeu com o meu emocional, e isso foi uma coisa que foi bem abordada assim na minha terapia. E buscar um tratamento psicológico me ajudou muito em relação a isso e em relação a outras coisas, e hoje eu me vejo bem melhor e mais forte. Porque, tipo assim, eu vejo com tudo isso que eu sigo o meu acompanhamento, isso tá me ajudando muito a passar por essas coisas. Outra demanda que eu trouxe muito foi justamente o que eu tinha falado antes do ensino, né? Que eu tava me sentindo, eu comecei me sentindo um pouco mal, porque eu não me sentia assim lá totalmente produtivo, não me sentia me organizando direito, assim, sabe? Acabava as tarefas, demorando mais tempo do que deveriam, aí tu se sente improdutivo, aí tu começa a se sentir um pouco mal, e aí já começa a mexer com algumas questões que já são tuas, assim, tipo, já fica ansioso, já fica meio paranoico e tal. E foi uma coisa muito, foi uma coisa que me ajudou também a ter uma compreensão e uma percepção de que, por exemplo, uma coisa que eu noto é que assim é que tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo meio que se sentindo assim, né? Então a gente se cobra tanto, mas é uma coisa que tá sendo para todo mundo, né? Às vezes a gente não, às vezes a gente tá meio desmotivado, esgotado, assim, né? De ficar só naquela monotonia, né? Então tá tudo bem, às vezes a gente não tá dando 100% de si, que acontece. Mas tudo isso com acompanhamento assim, psicológico, com tratamento da minha saúde mental. Eu acredito que, pelo que eu vejo, assim, muitas pessoas que iniciaram um tratamento durante esse meio tempo foi muito motivado por isso. Ou motivado por consequências disso, consequências de uma pandemia, consequências de estar trancado em casa. E tendo resultados bem satisfatórios, bem positivos, sabe? Porque eu acho que certamente o pessoal ia estar meio mal, assim, né? Às vezes tá passando por tudo isso, uma coisa nova, sem saber muito o que fazer, né? Sem ter muito ao que recorrer. Então eu acho bem importante, quer dizer, cuidar da saúde mental é fundamental, né? Sempre, mas especialmente num momento tão delicado quanto esse, né? E um momento que a gente não tem uma receita, a gente não tem o que fazer porque nunca aconteceu, né? A gente não tem, eu digo, quem diz que sabe o que vai acontecer e diz que tem que fazer isso, aquilo, tá mentindo, né? Porque não é uma coisa que é do natural. Que bom, isso também foi uma boa novidade do ano passado para esse, então, né? Essa melhora psicológica, bem positivo. Uma coisa que eu também quero retomar, Lucas, da entrevista do ano passado, tu tinha comentado com a gente que a família de vocês, de certa forma, tinha sido impactada economicamente. A tua mãe não estava trabalhando, teu padrasto estava com tempo reduzido, estava com jornada reduzida de trabalho e, consequentemente, salário também. E que vocês, assim, estavam tendo que ser bem objetivos em decisões de compra, etc. Como é que tá? Melhorou isso? Tua mãe voltou a trabalhar? Teu padrasto voltou em tempo integral? Alterou alguma coisa? Tá mais ou menos a mesma situação. Mas, assim, por exemplo, a questão do meu padrasto, a tendência é que agora ele volte ao... Porque o meu padrasto é grupo de risco, né? Então, ele foi... ele foi... Enfim, foi afastado, assim, né, da atividade enquanto se tinha essa situação alguma, ele vai em seguida tomar a segunda dose e a tendência é que ele consiga voltar a trabalhar. Não sei como é que está a legislação em relação a isso, mas eu acredito que em seguida vai se conseguir. Mas, tipo, tu tem ainda já uma certa... Enfim, tu vê que as coisas estão caminhando, assim, que as coisas
estão melhorando e que a gente vai ter, sei lá, uma retomada em seguida, né, de tudo. E com o início do ERE, né, que na última entrevista não tinha iniciado ainda, tu contou com o auxílios da praia, como auxílio alimentação, que eles disponibilizaram, auxílio internet. Sim. Inclusive, isso me ajudou bastante, assim, né? Ajudou bastante mesmo. Com essa questão de especialmente alimentação, né? A gente, tipo assim, com tudo isso, o vale refeição, né? Vale alimentação foi reduzido. Então, tu conseguia ser uma compensação por parte da praia, assim, de, por exemplo, ter mais uma verba, mais um auxílio, né? Para as questões de dentro de casa, foi bem positivo. E todas as outras coisas, né, enfim, a gente acaba não tendo, a gente não tem, por exemplo, gastos de, tanto gastos com transporte, com esse tipo de coisa, né, de vou para lá, vou para cá. Tu também não tem os gastos de, sei lá, vou sair para um restaurante, vou sair de uma festa, vou sair de uma coisa porque não pode, né, uh, ou não pôde, por exemplo, a questão da alimentação, de ir num restaurante, num shopping, não pôde em boa parte do da quarentena ali. E agora, se tem essa abertura, os shoppings estão funcionando e tal, mas igual é uma coisa que a gente evita de ir, né? Não é o ideal de ficar passeando todos os dias, claro. Mas então tu reduz um pouco os gastos com isso, né? Mas também tem as outras questões, né? De alimentação e tal. Tu também tem uma demanda de luz, né? O pessoal ficando mais tempo em casa e tal. Mas, tipo assim, a gente está conseguindo se organizar e sim, os auxílios da praia estão sendo muito úteis. Estão ajudando muito a fechar as contas, a organizar, deu um certo fôlego, né? Porque. E está sendo uma certa segurança, assim, né? Porque a gente nunca sabe, né? Tem muita gente sendo demitida aí, sendo, né? Não sabe o que dia de amanhã, porque toda essa situação trouxe muita instabilidade, né, no campo de trabalho e no mercado de trabalho, empresa fechando, gente sendo demitida, empresa indo para fora do Brasil. Então, tu saber que tu pode contar ali com aquele auxílio, assim, de que aquilo lá vai estar ali, vai te ajudar, é um alívio bem grande, assim, é uma coisa que muito positiva, saber que vai ter todo esse auxílio. E Lucas, como tu tem percebido assim a atuação das autoridades com essa questão da vacinação, encaminhamento, né, a distribuição, enfim, desde governo federal até que municípios? Qual a tua opinião? Aham. Uh, eu acho que à medida do possível, pelo menos aqui o estado, talvez o município, se tendo à medida do possível está sendo buscado, assim, sabe? Acredito que estão buscando correr mais ou menos atrás da vacinação. Alguns estados mais do que outros, mas aqui falando do Rio Grande do Sul, não está sendo o primeiro a andar, mas está andando, tu tem uma porcentagem, né, razoável, pelo menos de primeiras doses, né? E que bom, né, que está sendo comprado. Agora chegaram as vacinas de dose única, né, há pouco tempo, então tu já vacina bastante gente, vacina de uma vez só, né, já dá uma boa, enfim, fica mais dinâmica a coisa, né? Tu já vacina de uma vez só, o pessoal já está imunizado de vez, e é ótimo, né? Mas é uma pena de que tenha sido feito com tanto descaso, especialmente por parte do governo federal no começo, né?
no começo disso, porque hoje, como eu disse, minha família, boa parte está vacinada, pelo menos com a primeira dose, mas tá, e isso inclui e eu fico muito feliz, porém, muita gente não teve a oportunidade de tomar a primeira dose e acabou falecendo no meio tempo, né? Então, acho que isso está vindo, a imunização, a vacina está vindo em boa hora, sempre é boa hora, mas essa hora podia ter chegado antes, né? Se tivesse sido bem administrado, bem gerido, bem conversado, bem administrado até com outros países, né, que estão envolvidos com a busca, com a pesquisa, com a ciência. Até a ciência em si, né, não tem sido valorizada no nosso país. Mas se tivesse sido tratada essa questão mais a sério do início, isso teria sido bem mais rápido, menos pessoas teriam falecido, teriam ficado com sequelas ou com qualquer coisa da pós-infecção. Mas então, uma pena que não foi feito isso antes, mas pelo menos está sendo feito agora, né? Então acho que, tipo, principalmente do governo federal, poderia ter sido mais rápido e ter lidado de uma forma geral, né? Ao invés de, sei lá, alguns comentários um pouco polêmicos, falando o mínimo. Tu conhece alguém que tem dúvida se vai tomar a vacina ou não? Não. Das pessoas estão todo mundo bem decidido de que vai ser vacinado e tal. Pessoal que eu conheço e tal. E se não, se não, se eu conhecesse alguém, eu iria tentar conversar, assim, tipo assim, não acha, né? Que se imunizar, né? Mas não, a pessoa que eu conheço, todo mundo está disposto. Que bom. Uma questão, tu chegou a assistir a primeira entrevista? E se sim, como tu te sentiu assistindo? Eu assisti em seguida que ela foi disponibilizada lá atrás, né? No YouTube. É engraçado ver eu falando, né? Mas mais engraçado ainda é eu comentando uma coisa que eu fiz. Mas nós, né? Mas tipo, eu tava falando mais. Eu não sei, o que eu sei dizer é que, tipo assim, eu gostei de estar ali debatendo, de estar ali sendo questionado. Até eu acho que gostei da forma que foi feita, porque, tipo assim, se dissessem, Lucas, pega e fala, eu ia falar muito, eu não ia responder nada. Então, bom, eu gostei de ter sido dividido em tópicos bem objetivos para a gente, né? E aí isso vai orientando, assim, a gente a chegar nos pontos e tudo mais. Eu achei bem bacana. Eu achei bem bacana mesmo. Eu falo um pouco bastante, mas eu espero que tenha sido esclarecedor para o pessoal. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre bastante coisa. Eu acho que nessa entrevista de agora a gente vai conversar bastante também. Pois é, eu até ia te perguntar agora, Lucas, uma pergunta não, mas uma questão bem ampla, se tu queres comentar alguma coisa, assim, a respeito da pandemia, da tua situação, enfim, ia te deixar um pouco livre, se tu queres comentar alguma coisa. Uhum. Não tenho nada muito assim na minha cabeça que eu posso falar. Só que, enfim, tá todo mundo nesse barco aí junto, né? Tá todo mundo meio perdido nessa vida, ainda mais com tudo isso acontecendo. Então, a gente só tá buscando contornar tudo isso, né? Seja economicamente, seja na faculdade, seja na vida, seja na relação com as pessoas, né? Porque o pessoal tá todo mundo. Isso estressa todo mundo, né? Isso dá que nem a gente estava falando, dá um impacto enorme na saúde mental. Então, infelizmente faz parte, né? A gente dá a gente não tá
é ruim tu dizer que tá tudo certo de não estar certo, né? É meio estranho isso. Mas acontece, tipo, a gente tá todo mundo tentando dar o seu melhor nessa situação onde tá difícil de dar o seu melhor. Então, faz parte. Eu acho que isso vai ficar de um baita aprendizado, né? Para o futuro, né? Espero que a gente nunca tenha que passar por um inferno que nem está passando agora. Mas que isso fique de registro que muita gente teve que se reinventar, teve que se virar nos 30, teve que mudar completamente a sua vida. Às vezes, gente que foi demitida, teve que dar um jeito enfim, de buscar até uma outra fonte de renda, uma outra forma de trabalho, uma outra forma de estudo, assim como a gente teve que buscar uma outra forma de estudar, o pessoal que é servidor teve que buscar uma outra forma de trabalhar, então uma outra forma de fazer render o dinheirinho, porque do nada, assim, que nem disse, tem gente que é demitida, a gente acaba reduzindo o seu salário, gente que não sabe o que vai fazer, então foi tudo uma forma de ver que o pessoal buscou, né, resolver tudo da sua forma, e mesmo não estando no momento mais propício para a gente botar a cabeça para funcionar, para pensar em o que eu vou fazer da minha vida, sendo que a nossa cabeça já está ocupada com o que eu estou fazendo socado dentro de casa e com um vírus horroroso que está matando um monte de gente, né? Mas que a gente, via de regra, buscou e está conseguindo dar um jeito, né? E a gente, quando eu digo, é toda a população. Lucas, ainda só deixa eu retomar uma questão, porque a gente falou da tua situação de ansiedade, que tu retomou atendimento psicológico, e alguém mais na tua família precisou também? A minha mãe buscou. Minha mãe buscou, mas a minha mãe buscou recentemente, sabe? Até eu acho que muito por mim, por eu falar para ela e tal. Opa. Só um minutinho que deu um erro aqui. Voltou. Minha mãe buscou recentemente, tem cerca de um mês, mais ou menos. Mas eu acho que muito por eu conversar com ela e mostrar, e eu acho que ela vê que eu estava tendo um resultado bem positivo, sabe? De eu ter buscado o meu acompanhamento. A minha mãe buscou também e eu acho que ela, aos poucos, tem ficado... Isso tem feito bem para ela. E eu acho que seria bom se mais pessoas buscassem, né? A minha namorada também retomou. Ela já fazia acompanhamento psiquiátrico, mas ela voltou para o acompanhamento psicológico, né? Terapias semanais. E também, nossa, foi extremamente positivo para ela, sabe? De novo, que nem aconteceu comigo, consegue compreender melhor as coisas, consegue, né, trazer as demandas. A psicólogo ali, o profissional, né, te acolhe, busca, né, te dar umas certas ferramentas assim, para conseguir lidar com as demandas, com as incertezas, com as inseguranças, com tudo que está acontecendo, né, de tanta coisa que está acontecendo. Então, eu acho que o que eu conheço, assim, que tenha iniciado o tratamento psicológico são as duas. Sabe que se eu pudesse destacar duas coisas que tu falou do teu atendimento psicológico, a questão da aceitação, né, eu acho bem importante, assim, a gente está nessa situação, não tem muito o que brigar com a situação, ela está posta, né, é uma questão de aceitação mesmo. E que tem que tocar para frente, é isso, tem que ver novas possibilidades e tocar para frente. Então, eu acho que a ajuda psicológica nos ajuda a ver essas outras formas de agir, né? É bem importante. E, outra coisa que eu ia comentar, e que a gente está, como tu falou, a gente está no mesmo barco, né? Tu não está passando por isso sozinho, tem muita gente enfrentando barras também pesadas, é isso mesmo, somos todos no mesmo barco. Eu lembro,
Pode falar. Não, só para constar que eu lembrei de falar isso de que não, a gente não está conseguindo dar o nosso melhor e tá tudo bem, isso que eu tinha falado e que tu comentou agora, mas porque foi uma coisa que me impactou por muito tempo durante esse período que a gente está em ensino remoto e em quarentena. E, tipo assim, muito recentemente que eu consegui botar isso assim, Lucas, calma, tá tudo certo. Porque eu não me sinto bem assim de. Tu vê que assim, meu rendimento não tá ali lá, satisfatório. Minhas notas assim, acadêmicas estão boas, porém, tu vê que assim, para mim, pelo menos, o ensino, a qualidade do ensino não é. Deixa a desejar. E não necessariamente eu estou falando dos professores, mas é porque assim a didática às vezes acaba deixando um pouco a desejar. E às vezes, de repente, voltando de novo, nem é porque o professor não é bom, mas é porque acaba sendo uma coisa maçante, né? E aí, e também o pessoal, às vezes, o cara pode dar uma baita aula, mas o cara não está acostumado a um ensino remoto, então ele não sabe transparecer aquilo tudo. Então, isso tudo me causou bastante preocupação, assim, de como é que vai ser o impacto de eu sair depois de sei lá quantos semestres a gente vai ficar em ensino remoto e eu voltar em ensino presencial. Eu vou levar um baile, né? Porque não tá sendo a mesma coisa. Para mim, não, eu não tô, sei lá, não. Para mim, não é a mesma qualidade, sabe? E na engenharia, a gente tem muitas cadeiras práticas. Muitas cadeiras que são feitas no laboratório, são feitas com máquinas, são feitas. A gente teve disciplina de soldagem agora, e a gente fez a disciplina por EAD, óbvio. É o que a casa está oferecendo no momento. Porém, não é adequado, porque é uma disciplina que é prática. Assim como meu amigo faz fisioterapia e está fazendo tudo basicamente por EAD. E como é que se faz fisioterapia por EAD, né? Lógico, a gente está fazendo o que é possível, né? Mas aí entra também aquela coisa, tu tá insatisfeito com aquilo. Tipo assim, tu tá insatisfeito, poxa, eu fui o premiado, né, entre aspas, que pegou quando chegou na parte que precisa de prática, ela não está disponível. Então, meu ensino vai ficar um pouco aquém do que deveria. Além de todas as questões que eu já disse, assim, de metodologia, do pessoal se adaptar ao ensino remoto. Então, tudo isso leva um certo de pensamento de, e depois, né? Quando chegar no mercado de trabalho, essas horas de trabalho que faltaram no laboratório, no ensino prático, no ensino ali, que tu bota a mão na massa, isso vai impactar de que forma, né? Onde é que vai faltar? Quando eu voltar para o ensino remoto, né? O que vai acontecer? Isso tudo gera dúvida, gera frustração, e tu vê ali que tu não tá assim conseguindo dar o teu melhor, porque tem dias que a gente está simplesmente por a gente estar nessa monotonia, né? Todo dia eu socado no meu quarto, estudando, fazendo trabalho, fazendo pesquisa, fazendo isso e aquilo. Tudo isso, óbvio que gera um tédio, né? De tu ficar só na mesa. E daqui a pouco tu tá fazendo, que nem eu disse mais cedo, tu tá fazendo menos coisas em mais tempo, né? Tu tá sendo um pouco improdutivo. E levou muito tempo pra eu aceitar, assim, sabe? Eu tô levando um dia pra fazer pouca coisa. Ou às vezes eu simplesmente não tenho. Tá difícil, sabe? De arrancar, assim, E levou muito tempo pra eu conseguir, assim, aceitar olha, a situação não é a ideal, a situação não é a adequada. Então a gente acaba não sendo o ideal e o adequado, né? A gente tenta, né? Mas tipo, eu acho que tá tudo bem se a gente não consiga, às vezes, né? Eu vou te dizer que a única forma positiva que tem de se pensar nessas falhas que talvez vocês venham a ter, né, do curso, é que assim, a gente passa de fato a vida em formação, né, Lucas? E daqui um pouco, quando chegar lá mais à frente, é correr atrás ir atrás dessas falhas, dessas lacunas que tu perceber que Claro. vão surgir.
mas acho que é bem por aí. Eu estou achando que a Marina Acho que ela saiu, de repente. caiu, né? Só estamos eu e tu, pelo que eu percebi. Não sei se ela está falando. Ela disse que caiu. Ela caiu para mim também. Bom, não sei se ela ainda vai conseguir entrar. Eu ia mesmo perguntar se ela teria alguma questão, Lucas, porque assim, o que a gente tinha para te questionar era um pouco sobre a entrevista, né, do ano passado, mudanças na tua rotina, a questão do ensino remoto, e a gente contemplou. Então, a gente estava assim caminhando para o fim. Eu te perguntei até se tu queria falar mais alguma coisa. Não sei se tu queres ainda falar mais alguma coisa, além daquilo que tu falou antes. Não, acho que eu estou satisfeito. Eu acho que eu já botei basicamente o que eu tinha assim, de cabeça assim, para falar. Tá. Então, eu te pergunto de novo se tu mantém a autorização que tu deste no início, né, dessa entrevista para divulgação e uso da tua imagem, e que se a gente já pode logo divulgar também essa entrevista ou se tu precisa de algum prazo. Não, eu mantenho a autorização e pode ser divulgado, sim. Tá. Lucas, muito obrigada de novo pela tua disponibilidade. Espero que o próximo semestre de ensino remoto seja melhor do que foi os outros, né? E que daqui a um tempo a gente possa se encontrar presencialmente pela URGS. Aham. Eu que agradeço de novo, né, a oportunidade de poder estar aqui falando, abrindo meu bico sobre as coisas, sobre a vida, sobre tudo que está acontecendo. Que eu acho que acaba sendo uma. Olha, Marina. Eu acho que acaba tudo sendo uma. Eu tô falando de mim, mas acaba sendo uma amostragem do que pode estar acontecendo com muita gente, né? Às vezes algumas coisas não acontecem, acontecem diferente, mas eu acho que todo mundo meio que, de repente, se não aconteceu com ela, pode saber de alguém que aconteceu, ou que, enfim, entende, né? Acho que tá todo mundo meio ciente das coisas que estão por aí. E eu precisando de terceira, quarta, quinta entrevista aí até. Espero que não precise de muitas outras, não nem pela entrevista, mas eu acho que espero que em seguida a gente esteja falando da pandemia como no passado, né? Não como sendo presente, mas precisando de mais novas entrevistas. Estamos aí à disposição. Obrigada, Lucas. Marina, como tu tinha caído antes, eu estava encerrando com o Lucas, mas a ideia era te perguntar se tu tinha alguma questão ainda. Não, eu acredito que não. Eu ia pedir para ele fazer as considerações finais, enfim, o que ele teria a acrescentar que a gente não teria perguntado, né? Mas eu acho que talvez tu já tenha feito essa pergunta enquanto eu não estava. Sim, eu acho que tu caiu bem aí nesse momento que ele estava falando um pouco da vida dele, coisas assim, pandemia, etc. Sim, ele já fez a consideração. Eu perguntei para ele de novo sobre a autorização, se ele mantém, já foi feito. Então é isso. Eu te agradeço, Marina, pela parceria e ao Lucas, né, por essa disponibilidade. E também espero, Lucas, que seja essa a última e que tudo só melhore daqui para frente. Esperamos todos. Muito obrigada. Um abraço às duas e agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. Tá bom. Abraço para vocês. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.